Primeiramente, eu vou pedir a compreensão de vocês para duas coisas. A primeira é que eu tô sentada de frente para a janela e aqui atrás tem uma natureza. Então vocês vão ouvir, provavelmente, o barulho da natureza aí, de pássaros, de diferentes tipos e até algumas vacas. Então, assim, vocês vão ter que relevar. Esse foi o único lugar que eu encontrei que eu consigo não ficar derretendo de calor, porque aqui tá muito quente. Foquem na mensagem desse vídeo, foquem no conteúdo desse vídeo. Segunda coisa, o áudio. Eu ainda não comprei a bendita da lapela, que eu preciso comprar para melhorar a qualidade dos meus vídeos, dos vídeos que eu trago aqui para vocês. Logo mais comprarei. Esse vídeo aqui, ele vai ser um vídeo bem objetivo, tá? Não quero ficar com muita falácia não e também muito menos com coisas assim, superficiais. Ao mesmo tempo que eu quero que seja objetivo, eu quero que seja algo ali, ó, sólido. Então, certamente esse vídeo vai ter uma duração menor comparado aos outros, tá bom? Maturidade. Todo mundo fala sobre maturidade, né? E todo mundo quer ser uma pessoa madura. Há pessoas que se sentem ofendidas quando alguém, sei lá, a chamam de imaturas. Você se sentiria ofendida se eu chegasse pra você e falasse assim, você é imatura? Sim ou não? Eu, particularmente, já me senti bastante ofendida quando chegaram pra mim e falaram que eu estava sendo imatura em uma determinada situação. Mas hoje eu percebo que realmente eu era imatura. Então, assim, você também tem que aprender a ver o outro lado, né? Se questionar das coisas. Por que fulano tá dizendo que eu sou imatura? Por que fulano acredita que esse meu comportamento foi imaturo? Ou essa fala minha foi imatura? Se questionar. Porque só assim você vai conseguir amadurecer cada vez mais. Eu sei que pode ter tido um momento que você ficou se questionando, né? Aconteceu uma situação e aí você, depois dessa situação, você pensou, nossa, eu deveria ter falado tal coisa. Eu não deveria ter falado nesse momento. Ou então, nossa, eu deveria ter me comportado de outra forma. Ou eu poderia ter abordado esse ponto de uma forma diferente. Então, assim, quando você para refletir depois de uma ação que você tomou, vem infinidades de possibilidades que poderiam acontecer naquele momento, naquela situação, e de coisas que você também não deveria ter feito. E talvez, por conta desses comportamentos, você se auto-intitule como sendo uma pessoa imatura. Certamente, se você está aqui nesse vídeo, você está buscando formas de agir com mais maturidade, agir com mais sabedoria. Tem uma coisa para te falar. Só o fato de você se questionar, né? Só o fato de você parar e pensar, nossa, será que eu fui imaturo ou imatura nessa situação? Nossa, que comportamento eu deveria ter adotado naquele determinado momento? Só de você parar para se fazer esses questionamentos, você já tá, ó, entendeu? Você já tá no caminho. Porque, acredite, tem pessoas que adotam comportamentos imaturos e acreditam que elas estão 100% corretas. Essas pessoas, elas são intituladas como sendo ignorantes. Então, se você já para fazer esses questionamentos, se você já para buscar formas de ver se você tá realmente vivendo como uma pessoa madura, como uma pessoa sábia, você já tá, ó, um passo à frente. Então, eu trouxe aqui alguns pontos para vocês, né, verificarem se vocês realmente estão desenvolvendo essa maturidade no dia a dia, né? Então, você vai anotar todos os pontos e aí vocês vão fazendo um check. No final, se tudo que eu falei aqui vocês estiverem fazendo, então, ó, parabéns. Mas se não, se algum ponto, né, mexeu aí na sua cabeça, você se questionou, nossa, realmente eu não tô fazendo isso, é de se pensar. Aí você me fala aqui nos comentários. Primeiro ponto que eu preciso te falar. Se você é adolescente, você tem uma desvantagem, tá?
Se você tá ali na fase entre 14 e 19, né, você tem uma desvantagem em comparação com as pessoas de idade mais avançada. Willy, então significa que você tá dizendo que maturidade depende da idade? Não, sabemos muito bem que tem pessoas de 30, de 40, com mentalidade de uma criança de 10. Porém, não podemos ignorar, né, o fato que a neurociência nos mostra que nós, quando estamos ali na fase da adolescência, o nosso córtex pré-frontal, ele não está ali bem desenvolvido. Ele ainda está numa fase de desenvolvimento. E para quem não sabe, esse córtex pré-frontal, uma das funções dele é a nossa tomada de decisão. É a maneira como nós lidamos com as nossas emoções, como conseguimos equilibrar razão e emoção. Entendeu? Então, assim, para um adolescente é mais desvantajoso essa questão da maturidade. Por isso que você, adolescente, que tá vendo aqui esse vídeo, precisa se atentar, né? Analisar as coisas de uma forma mais detalhada. O adolescente, ele não tem uma predisposição para fazer o que é doloroso, embora seja benéfico. Já o adulto, ele tem mais facilidade de fazer isso. Entendeu? Ele tem mais facilidade de tomar decisões que sejam dolorosas, mas que a longo prazo vá ser prazerosa. Então, aumenta a probabilidade desse adolescente ser mais imprudente. Entendeu? Por isso, se você é adolescente, ou se você é mãe ou pai de um adolescente, você precisa sempre trazer, você adolescente, né? Sempre se questionar das coisas. Tá. Essa decisão que eu quero tomar, quais são os benefícios dela? Quais são os prós e os contras? Aí você vai se fixar naquilo que é mais coerente, naquilo que é mais prudente, de acordo com o que você busca pra você. E um conselho que eu vou te dar aqui, né, você adolescente, que é um pouco fora do tema do vídeo, busque o desconforto. Que quando você for um adulto, você vai conseguir fazer tudo com muita facilidade. Segundo ponto, não vai dar para falar todos os pontos aqui, porque, como eu falei, eu queria ser mais objetiva. Então, eu acho que vou dividir esse vídeo em 2. Não sei. Dependendo de como for o desempenho desse vídeo, eu trago a outra parte, os outros pontos. E vocês que vão me falar se eu trago ou não. Você precisa se conhecer. Eita, lá vem o Willy falando sobre esse negócio de autoconhecimento. Olha, você também tem que parar de ser ignorante. Terceiro ponto aqui pra você. Entendeu? Se você é uma pessoa que sempre quando alguém tá falando algo que de certeza vai fazer com que você se desenvolva mais e você revira os olhos, então você é uma pessoa ignorante. Você precisa parar com essas coisas. Porque senão você nunca vai conseguir, sabe, ir para outro patamar da sua vida. Autoconhecimento. Você precisa se conhecer. Você precisa saber quais são os seus padrões de pensamentos, de sentimentos, de emoções. E por falar em emoções, você também precisa saber como gerenciar suas emoções. Se conhecer no sentido de o que me faz mal? O que me faz bem? Que relacionamentos eu acredito que valem a pena eu nutrir na minha vida, né? Que amizades eu acredito que vale a pena eu ter na minha vida? Quais são os valores que eu quero me agarrar a eles e defender com unhas e dentes? Quais são os princípios que eu preciso estabelecer para poder guiar a minha vida? Entende? Então você precisa ter isso muito claro. Esta é completamente diferente porque eu precisei parar o vídeo, né? Surgiu um imprevisto e aí por isso que eu estou que só deu pra poder dar continuidade só agora. A roupa tá diferente, o cabelo tá diferente, a maquiagem tá diferente, mas o conteúdo é o mesmo. Então vamos dar continuidade. Você precisa se conhecer. E para se conhecer, você precisa deixar de lado essa sua versão ignorante. Eu aproveito para entrar na questão das emoções. Uma pessoa madura, ela sabe gerenciar suas emoções. Entende? Se você é alguém que quando tá triste,
ou quando tá estressada, ou quando tá, sei lá, frustrada, você desconta em todo mundo, ou você reprime, guarda, joga pra debaixo do tapete, então você é uma pessoa imatura. Porque esse ato de jogar os seus sentimentos, as suas emoções para debaixo do tapete, significa nada mais que você tem medo de lidar com os seus problemas. Significa que você não quer bater de frente com algo que é nitidamente desconfortável. Pessoas maduras se colocam em posições desconfortáveis, porque elas sabem que essas posições que elas se colocam são posições que vão fazer com que elas evoluam ainda mais. Pessoas maduras se colocam em desconforto. Então aprenda a lidar com suas emoções. Eu sei que falar aprenda a lidar com suas emoções parece muito vago, mas depois eu posso criar algum vídeo relacionado a isso, falar um pouco mais sobre como você pode gerenciar melhor as suas emoções, lidar melhor com elas, entender o que elas querem te dizer. Porque as nossas emoções têm essa função, né? Nos informar de alguma coisa. O próximo ponto é: amadurecer é tomar decisões acertadas, independente se essa decisão ela vai ser dolorosa ou não. Se você quiser que eu dê continuidade nesse conteúdo, é só você colocar aqui nos comentários, que aí eu trago a segunda parte desse vídeo. Eu espero realmente que esse vídeo tenha te ajudado de alguma forma a mudar a sua percepção sobre algumas questões. Se ele foi muito óbvio, eu também quero que você me fale, tá bom? Beijo e até o próximo vídeo.